Nossa próxima sessão prevê a participação do representante da Abrafip na Ásia, o Hélio Sifoni. Hélio Galvão Sifoni, ele é mestre em educação pela PUC do Paraná, é físico e engenheiro civil também pela Federal do Paraná, é empresário com mais de 30 anos de experiência em tecnologia da informação, criou, ao longo da sua carreira, 16 empresas, sendo 3 delas na Ásia. É professor do Departamento de Ciência da Computação da PUC do Paraná por 20 anos, atua no mercado asiático desde 1998, vivendo na Ásia desde 2009. Morou em Singapura e atualmente está em Tóquio desde 2017. Ele é palestrante em eventos de tecnologia da informação e mercado internacional no Japão, na Singapura, Malásia, Indonésia, Tailândia, Myanmar, China, Brasil, Canadá e Portugal. É membro do Conselho de Amizade com Países Estrangeiros da cidade de Dongguan, na China, e é, então, o nosso representante Brafip, né, para a Ásia. Hélio, a palavra é sua, e vamos começar aí com 1 minuto de antecedência. Obrigado, Antonioni, bom dia a todos, boa noite aqui da Ásia. E eu agradeço o convite da Abrafip, mais uma vez, e pretendo explorar um pouco do apoio que a gente tem prestado a empresas brasileiras aqui na Ásia, desde o começo dos anos 2000, e, ultimamente, trabalhando com startups na região. Eu espero que a minha apresentação esteja aparecendo para vocês. E, como o Antonioni já falou, eu trabalho na Ásia, projetos com a Ásia desde 1998. Atualmente nós temos escritórios aqui em Tóquio, trabalhamos com Singapura, Kuala Lumpur, Shenzhen, Barcelos e uma unidade em Curitiba. Quando a gente fala de Ásia, né, de uma maneira geral, a Ásia é muito grande, né? A Ásia é um continente que nos traz aí grandes possibilidades. Então, eu quero caracterizar bem qual é o ambiente de inserção nosso na Ásia. Nós trabalhamos mais com o Sudeste Asiático, né? O Sudeste Asiático, essa região que tem 10 países, né, dentro da ASEAN, 11º que é o Timor-Leste, 650 milhões de habitantes, é uma população similar à população da América Latina, mais o Caribe, né? Os 10 países da ASEAN somam a mesma população que 32 países de América Latina e Caribe. A Ásia do Leste, que a gente trabalha Japão, Coreia do Sul, China e também a região de Hong Kong, Macau e Taiwan. E ainda dentro da Ásia, a Ásia Meridional, né, o subcontinente indiano, os países do entorno, que não fazem parte do nosso trabalho diretamente, e a Oceania. Então, o nosso ambiente de inserção aqui ele se limita ao Sudeste Asiático, ao sul da China, a região principalmente da província de Cantão, né, de Guangdong, e Japão e Coreia do Sul. O nosso trabalho com apoio às startups, basicamente, ele vai em 3 linhas de atuação. Primeiro, buscando clientes e parceiros, buscando investimento e também trabalhando com os desafios tecnológicos. Os desafios tecnológicos, que é bastante comum aqui na Ásia, e também, pelo que a gente tem acompanhado, tem sido muito comum no Brasil, com, por exemplo, as federações de indústria, as próprias universidades, grandes apoiadores no setor financeiro,
abrem desafios tecnológicos para poder acelerar, por exemplo, as suas necessidades de solução. Então, esse é um dos 3 itens, 3 setores em que nós procuramos trabalhar com as startups que a gente procura trazer para a Ásia ou também apoiar, buscando parceiros para levar para o Brasil. Então, no primeiro ponto, que é o apoio às startups, nesse aspecto de clientes e parceiros, nós trabalhamos primeiro com análise de convergência, ou seja, como até o Roberto Maia citou no início, ver o ambiente de inserção, né? O ambiente de inserção dessas startups. Nesse ponto, nós vamos ver se é possível, né, o que elas estão fazendo aí ter algum respaldo, alguma necessidade aqui na Ásia. Então, não adianta a gente pensar em trazer alguma coisa que não tenha relação nenhuma com o que o mercado poderia receber. O outro ponto é a avaliação da aptidão da empresa. Quer dizer, essa empresa pode se adaptar ao mercado asiático, essa empresa pode se adaptar ao formato de negócios que se pratica na Ásia, essa empresa consegue se adaptar, por exemplo, aos parceiros que estão buscando alguma apoio ou vão conseguir se adaptar às necessidades dos clientes. Então, essa avaliação de aptidão, que ela pode parecer assim algo simples, não é, né? A gente está falando de um ambiente quase que completamente diferente. Nessa experiência de mais de 20 anos na Ásia, a gente viu que isso se modificou bastante, né? O mundo passou a ter quase que um mesmo padrão de comportamento. Então, por exemplo, as empresas de apoio a transportes ou entrega de alimentos, isso parece ser toda uma mesma coisa no mundo inteiro, mas não é. Nós sabemos que não, que cada região tem as suas próprias características, mesmo em sistemas que já estejam completamente consolidados. Existe também a questão da inovação. Até que ponto esse produto é inovador, até que ponto essa startup está trazendo alguma novidade que venha a ser interessante para a região. E depois o ponto da complementaridade. Na complementaridade, a gente trabalha muito com o que a gente pode trazer, por exemplo, para um parceiro. O parceiro tem alguma coisa desenvolvida e a startup no Brasil tem alguma coisa que pode ser complementar. Então, nesse ponto, muitas vezes não é pegar uma coisa completamente nova, mas até buscar aqueles que são similares. Uma startup, por exemplo, em Singapura, com uma startup no Brasil, que uma desenvolveu um aspecto ou pensou em uma determinada linha e a outra, na outra região, está trabalhando numa outra linha. Nós, até recentemente, numa das startups que nós acompanhamos brasileiras, isso acontecia praticamente quase que no todo em relação a uma outra startup de Singapura. Então, nós vimos que, embora as duas trabalhando no mesmo setor, no mesmo segmento, cada uma tinha desenvolvido um aspecto distinto. Então, somando as duas, a gente conseguiria chegar num processo muito interessante para os dois lados. Então, esse ponto da complementaridade é muito interessante, muitas vezes na busca de parceiros, não tanto em relação aos clientes. Um outro ponto, que é a segunda questão, que é a questão dos investidores. Quando se pensa, muitas vezes, na startup, se o sujeito está pensando em ir atrás de dinheiro, ou seja, eu quero falar com o pessoal de Venture Capital, quero falar estou buscando o Seed Money, mas como é que a gente vai chegar a isso, né? Obviamente que se precisa ver qual é o perfil da startup, qual é o portfólio que aquele investidor está acostumado, que ele já tem e está acostumado a trabalhar, o que ele está buscando. Então, não vamos oferecer para alguém que não se interessa, por exemplo, por fintech, uma empresa de fintech. Então, nós temos que fazer esse equilíbrio. E nisso, qual é a convergência também? Ou seja, o investidor vai se interessar por uma empresa que só vai atuar no mercado brasileiro, o investidor vai se interessar por uma empresa que apenas
ele vai conseguir trabalhar, por exemplo, no mercado japonês, não consiga colocar isso no mercado asiático como um todo, ou ele não possa reproduzir isso globalmente. Então, essa questão da convergência e o ponto da inovação, né? Novamente, a inovação com uma extrema importância. Não adianta apresentar alguma coisa que já exista, ou não adianta apresentar alguma coisa que já exista e que não tem nenhuma tecnologia nova, ou que não tem um novo modelo de negócio. Muitas vezes você não está só criando alguma coisa nova, mas dando uma nova utilização para aquilo que já foi feito. Então, é possível que no Brasil a gente aplique, por exemplo, um conhecimento de uma determinada maneira que em uma certa região aqui na Ásia não tenha sido aplicado ainda, e vice-versa. Então, essa possibilidade toda a gente também tem que analisar em relação a essa busca de investimento. O terceiro ponto, né, que eu citava lá no início, são os desafios tecnológicos. Nós estamos acreditando muito nisso. Essa é uma forma muito rápida das grandes corporações, por exemplo, buscarem soluções que elas teriam muito tempo para resolver internamente. Ou seja, muitas das empresas não criam mais os seus departamentos de desenvolvimento de tecnologia ou contratam desenvolvedores, programadores, engenheiros de software para resolver alguma coisa que não faz parte do objetivo final delas. Então, essas grandes corporações elas vão também buscar colaboração, né, nas startups, lançando esses desafios. Então, por ano, a gente tem aqui uma quantidade enorme de desafios, né, muitos deles saindo a partir do núcleo de startups de Singapura, não só para utilização em Singapura. Eu vou falar um pouco mais de Singapura na frente, mas a gente sabe que Singapura é uma cidade-estado, né? Um país com 6 milhões de habitantes, ou seja, com uma baixa capacidade de consumo local, mas que em Singapura, muitas das grandes empresas do mundo, não só de tecnologia, mas de vários setores, alimentos, a indústria de uma forma geral, elas não produzem lá, mas elas têm centros de desenvolvimento em Singapura, porque conseguem buscar isso em toda a Ásia. Vão buscar apoio, por exemplo, nas universidades de Singapura, vamos buscar mão de obra em todo o Sudeste Asiático, vamos buscar mão de obra na China, vamos buscar soluções de hardware, por exemplo, na China, e tudo isso faz com que esses desafios tecnológicos sejam muito mais, trazendo soluções muito mais rápidas. Em Singapura mesmo, se criou recentemente uma incubadora de grandes corporações, que é um processo ao contrário, ou seja, as corporações se juntaram num processo com o governo de Singapura para criar centros de convergência de soluções que essas grandes corporações estão buscando. Então, nós tivemos a felicidade de participar já de alguns eventos dessa forma e conseguimos colocar, estamos em negociação com duas tecnologias de startups, uma nosso parceiro e cliente de Portugal e uma do Brasil, para colocar as suas soluções dentro das equipes de desenvolvimento de corporações mundiais, de empresas realmente muito grandes, né? Outra questão é dentro que dos desafios tecnológicos trazem, essa possibilidade da temática e a capacidade de entrega, ou seja, lança-se um desafio e a empresa mostra que tem capacidade de entregar isso num curto espaço de tempo. E, obviamente, a análise do nível de maturidade da solução. Ou seja, tudo que o Roberto Maia falou lá no início em relação ao processo de definição e escolha das startups, tem uma razão de ser. Isso é o que o mercado, isso é o que a gente precisa buscar nesse apoio às startups. Falando rapidamente, então, desses três ambientes onde a gente está principalmente inserido, né? A ASEAN, com seus 650 milhões de habitantes, economia digital deve saltar de 100 bilhões de dólares em 2020 para 300 bilhões em 2025, tem uma penetração de internet superior à média mundial e uma classe média crescente, né? É um dos cantos do mundo onde a classe média vai se mostrar com maior crescimento
curto espaço de tempo. Em Singapura, o ambiente de startups é, eu diria assim, riquíssimo, né? Nós temos aqui em dólares americanos investimentos de 8,4 bilhões de janeiro a setembro desse ano, comparado com os 4 bilhões de dólares do ano passado. O ambiente de startups de Singapura ele tem 3.500 startups ligadas, são próximos de 6.000 startups criadas em Singapura atualmente, mas 3.500 pertencem a esse ambiente. São 200 incubadoras e aceleradoras e 800 grupos de investimento, desde de seed money, de pequenos investidores até grandes corporações, todos os grandes bancos de Singapura atuando nesse ambiente. O Japão já tem uma característica diferente. O Japão, eu diria até que está muito atrasado em relação aos países mais envolvidos do mundo. Mas soma-se startups, venture capital, as universidades, as grandes corporações, os bancos, investidores de uma maneira geral, se canalizam para ter recursos para essa inovação da economia. Sifone, 2 minutos, tá? 2 minutos. Então, é possível ver que no Japão é um tanto distinto. Na China, nós trabalhamos mais com Dongguan e com Shenzhen. Shenzhen é hoje um dos principais centros de incubação de hardware. Então, nessa área, a gente consegue, por exemplo, nós acompanhamos startups do Brasil que precisam de soluções de hardware e que a gente pode resolver em Shenzhen de uma forma muito mais rápida. Oportunidades para desenvolvimento conjunto na China é muito grande, né? Intercâmbio de startups, capacitação de pessoal. Então, é uma forma muito interessante para a gente poder trabalhar também na China. Eu agradeço, deixo aqui as minhas credenciais, represento a Abrafip aqui na Ásia, fico à disposição. Muito obrigado, Hélio Sifone, representante Abrafip para a Ásia, com sede em Tóquio, residência em Tóquio. Quem tiver interesse, então, em se relacionar com esse mercado, né, pode consultar diretamente o Hélio ou procurar os contatos da Abrafip no Brasil.